Pessoal, vamos fazer o seguinte, nessa aula a gente vai falar sobre dimensionamento dos DPS. Então observe que já está chegando aí na tua tela um DPS e observe também que nessa parte aqui da frente tem algumas informações. 1, 2, 3, 4, 5 informações. Vai ter DPS que vai ter somente 4 informações, isso vai depender da classe de cada DPS. Mas quais são essas informações que constam aqui nessa parte da frente dos DPS? Vamos nessa, isso eu vou responder para vocês lá na NBR 5410, no item 63524, que trata sobre a seleção dos DPS. Diz o seguinte, vamos lá pessoal, comigo, olha só. Os DPS devem atender a EC 61643-1 e ser selecionados com base no mínimo nas seguintes características. Então no mínimo tem que ter isso aqui, pessoal, tem que constar essas informações. O nível de proteção, a máxima tensão de operação contínua, a suportabilidade a sobretensões temporárias e a corrente nominal de descarga ou corrente de impulso e suportabilidade à corrente de curto-circuito. É isso que tem que constar no mínimo. Observe também que algumas palavras foi destacada de amarelo, só que teve uma que foi destacada de forma diferente, ou seja, somente com um traço vermelho embaixo. E que palavra foi essa? A máxima tensão de operação contínua. Por que eu fiz isso? Por que eu diferenciei? É porque nessa aula, pessoal, a gente vai aprender a dimensionar somente a máxima tensão de operação contínua, justamente para essa aula não ficar tão longa, tão extensa, e nas próximas aulas a gente vai aprender a dimensionar as outras informações, ou seja, os outros itens obrigatórios. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza? Ok, então eu vou fazer o seguinte, vou trazer aí na tua tela 2 exemplos de DPS, observa que os 2 DPS têm basicamente as mesmas informações, e o que a gente vai dimensionar nessa aula é a primeira informação, é a UC do DPS, como por exemplo, a UC do DPS do lado esquerdo é de 275 volts, a UC do DPS do lado direito é de 175 volts, mas na verdade o que é a UC? A UC, meus amigos, é a máxima tensão de operação contínua. É o valor máximo de tensão que será ligado no DPS de forma permanente. É como se fosse a tensão nominal do DPS, ou seja, aquele valor de tensão que vai estar permanentemente ligado no DPS. Tranquilo até aí, gente? Deu para entender bacana? Beleza, então. Infelizmente, essa questão de valores de UC causam conflitos no entendimento de alguns eletricistas, como por exemplo, tem eletricista que acha que quando a tensão entre fase e neutro é 220 volts, obrigatoriamente a UC do DPS tem que ser de 275 volts. E tem eletricista que acha que quando o valor de tensão entre fase e neutro do quadro de distribuição é 127 volts, obrigatoriamente o valor de UC do DPS tem que ser de 175 volts. E na verdade não é bem assim, meus amigos. E de antemão, eu já vou afirmando para vocês que quando a tensão entre fase e neutro é 127 volts, a gente pode usar tranquilamente DPS de 275 volts e DPS com o C de 175 volts sem problema nenhum. Agora, quando a tensão de alimentação entre fase e neutro for 220 volts, entre esses dois modelos, a gente só pode usar o DPS com o C de 275 volts. É isso mesmo. Agora, com base em que eu afirmo isso para vocês? Aí a gente vai voltar novamente lá no item 63524 da NBR 5410, só aqui nessa parte de baixo, olha só, pessoal, na nota da letra B, que fala o seguinte, máxima tensão de operação contínua, observe entre parênteses o C, e diz, olha só, a tensão máxima de operação contínua do DPS deve ser igual ou superior aos valores indicados na tabela 49. Então a gente já está começando a partir de agora a construir o entendimento. Então observe essa parte destacado, deve ser igual ou superior. Não esquece não, hein, gente? A tensão máxima de operação contínua do DPS deve ser igual ou superior aos valores indicados na tabela 49. Quem é essa tabela 49? Vamos nessa, vamos lá para a tabela 49, olha só. A tabela 49, pessoal, trata do valor mínimo de UC exigível do DPS em função do esquema de aterramento. Então, observa, a tabela trata do valor mínimo e é muito importante a questão do esquema de aterramento. Por quê? Porque o valor da UC, pessoal, vai ser em função do esquema de
aterramento. Deu para entender até aí? Bacana. Observe também que essa tabela 49, ela está dividida entre duas colunas. A coluna do lado esquerdo fala sobre onde os DPS estão conectados. Como, por exemplo, entre fase neutro, entre fase e proteção, entre fase e PEN. Então, isso eu vou já explicar para vocês melhor, tá bom? Já a coluna do lado direito fala sobre o esquema de aterramento, ou seja, se o esquema é TT, TNC, TNS, IT com neutro, sem neutro, tranquilo até aí, pessoal? Vocês vão já entender também. Mas antes, o que eu vou fazer? Vou trazer aí na tua tela um quadro de distribuição, que é para a gente começar a analisar paralelamente com a tabela 49. Observe que esse quadro de distribuição, que inclusive a gente já utilizou em uma aula anterior, é um quadro de distribuição bifásico, duas fases e um neutro. Eu preciso que vocês entendam o seguinte: existe quadros de distribuição que, quando é alimentado por duas fases e um neutro, a tensão entre fase e fase pode ser 220 volts ou pode ser 380 volts. Então, quadros com tensão de 220 volts entre fase e fase, automaticamente a tensão entre fase e neutro é 127 volts. E quando a tensão é de 380 volts entre fase e fase, automaticamente a tensão entre fase e neutro é 220 volts. Deu para entender até aí, pessoal? Bacana? Isso significa dizer que essa aula serve para as duas situações. Só que para essa aula a gente vai partir do princípio que esse quadro bifásico é na tensão de 220 volts entre fase e fase. E aí, automaticamente, a tensão entre fase e neutro é 127 volts. Deu para entender até aí, pessoal? Tranquilo? Bacana. Então, vamos nessa. Observem, pessoal, que aqui em cima, na tabela 49, a gente vai começar primeiro pela coluna do lado esquerdo. Olha só, DPS conectado entre. Então, vamos voltar de novo aqui para o quadro de distribuição. Entre quais cabos estão conectados os DPS? A gente só precisa observar um. Olha só, vamos observar esse primeiro aqui da esquerda. Ó. Esse DPS está conectado entre fase e o condutor de aterramento, ou seja, o condutor de proteção. Então, a gente volta aqui para a tabela acima, ó, e a gente marca aqui, ó, DPS conectado entre fase e proteção. Tranquilo? Deu para entender, pessoal? Bacana. Agora vamos para a coluna do lado direito. Esquema de aterramento. Qual é o esquema de aterramento do quadro de distribuição? Observe, pessoal. É um TNS. Observe o neutro chegando aqui no mesmo barramento do aterramento e depois ele segue para um outro barramento, ou seja, é um TNS. Bacana, tá aqui todas as características e aí a gente volta aqui para a tabela 49 e marca aqui, ó, esquema de aterramento TNS. Agora, para a gente dar continuidade, a gente vai precisar de uma informação que está aqui na mesma coluna do esquema de aterramento. Só que onde a gente vai pegar essa informação? Na mesma linha de onde a gente marcou a conexão dos DPS. Então, olha só, pessoal, o DPS está conectado entre fase e proteção. Nessa mesma linha, a gente pega essa informação, ó, na coluna do esquema de aterramento. Ó, 1,1 UO. O que é isso? 1,1, meus amigos, é uma constante de multiplicação. O O é o valor da tensão entre fase e neutro. No caso do nosso quadro, o valor da tensão entre fase e neutro é 127 volts. Deu para vocês entenderem? Bacana. Então, agora que está tudo marcado, a gente vai transformar isso em uma fórmula. Então, observe a fórmula, pessoal. O C é igual a 1,1, da onde surgiu 1,1 daqui, pessoal, olha, acabamos de marcar, tá? 1,1 vezes 127 volts, da onde surgiu 127 volts. O O, pessoal, é o valor de tensão entre fase e neutro. No caso do nosso quadro, vai ser 127 volts. Onde é que a gente confirma que o O é o valor de tensão entre fase e neutro? Aqui, ó. Observe aqui, pessoal, ó. Nota de número 2, ó. O O é a tensão, fase e neutro, tranquilo? Com isso, tá aqui o resultado, ó. 1,1 vezes 127 volts é igual a 139,7 volts. Portanto, o valor da UC do nosso DPS é 139,7 volts. Deu para entender até aí, pessoal? Bacana? Com isso, o nosso cálculo terminou. Agora a gente só vai precisar de mais um detalhe. Que detalhe é esse? Primeiro, dá uma olhada aqui em cima, na nota de número 4. Os valores adequados de UC
podem ser significativamente superiores aos valores mínimos da tabela. Qual é o valor mínimo da tabela? É esse valor que a gente acabou de encontrar aqui da UC, meus amigos. 139,7 volts. Mas para confirmar isso, essa nota que a gente acabou de ler junto, vamos novamente lá para o item 63524. Olha só, pessoal, observe aqui na nota de letra B. Observe mais uma vez, ó. A tensão máxima de operação contínua do DPS deve ser igual ou superior aos valores indicados na tabela 49. Então, mais uma vez, qual foi o valor da tabela 49? 139,7 volts. Conforme vocês já estão visualizando. Agora, o que eu preciso que vocês entendam depois que a gente obteve essa informação da NBR 5410? É que quando a tensão de alimentação do quadro for 127 volts entre fase e neutro, a gente pode tranquilamente utilizar tanto o DPS com o C de 275 volts, quanto o DPS com o C de 175 volts. Por quê, pessoal? Porque observem que a UC de 275 volts, ela é maior do que o resultado do nosso cálculo, que foi 139,7 volts. Já no caso do DPS com o C de 175 volts, esse valor de 175 volts, pessoal, é igual ou maior que 139,7? Então, a gente pode usar sem problema nenhum. Basta que o valor da UC do DPS seja igual ou maior, conforme a gente acabou de confirmar, tanto na tabela 49, quanto lá no item 63524, dizendo que o valor de UC pode ser igual ou maior. Tranquilo? Deu para vocês entenderem? Agora, quando o valor de tensão é 220 volts entre fase e neutro, pessoal, é a mesma coisa, só vai mudar o valor de UO para 220. Então, na fórmula fica assim, observe, o C é igual a 1,1 vezes 220 volts, que é igual a 242 volts, ok? Bem simples. Então, nesse caso, quando a tensão de alimentação entre fase e neutro for 220 volts, a gente só vai poder usar DPS com o valor de UC de 275 volts. Eu digo em comparação a esses dois exemplos que eu estou mostrando para vocês, tá bom, pessoal? Porque, na verdade, se tiver um DPS com UC maior que 275 volts, pode ser usado tranquilamente. Por quê? Porque 275 volts é maior que 242, que é o resultado do nosso cálculo. E um DPS com uma UC muito maior que 275 volts continua sendo maior que 242 volts, que é o resultado aqui do nosso cálculo. Então, o que diz a norma? Pode ser igual ou maior sem problema nenhum. Tranquilo, meus amigos? Deu para entender? Então, com isso, a gente aprendeu a dimensionar o C dos DPS. Se de repente você não entendeu, teve alguma dificuldade, volta de novo essa aula com calma, reassiste, com certeza você vai entender. Beleza, gente? Para todos que já entenderam, meu muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. E a gente se encontra aí nas próximas aulas. Valeu, gente? Grande abraço. E olha só, se gostou dessa aula, pessoal, não fica só para ti não, tá? Compartilha, gente, compartilha. Vamos fazer esses conhecimentos chegar em outras pessoas também que tanto tá precisando, principalmente aquelas pessoas que até hoje estão confundindo essa questão do dimensionamento da máxima tensão de operação contínua dos DPS. Valeu, gente. Grande abraço.